Surpreendente revelação. CEO frio encontra reflexo do passado e redescobre o amor escondido. Lucas, um CEO de tecnologia, era conhecido por sua frieza, sua luta incansável por respeito e poder em um mundo corporativo implacável. Porém, naquela manhã, enquanto os números dançavam em sua tela, uma chamada inesperada fez seu mundo desmoronar. Sua mãe, Maria, à beira da morte, precisava dele. O peso daquela ligação partiu seu coração, mas também o fez enlouquecer. Como um homem tão bem-sucedido poderia se sentir tão vulnerável? Ele se viu às voltas com suas memórias, a Bahia distante, as risadas da infância, e o suor na testa de sua mãe, à frente do fogão, sempre sonhando alto para o filho. Era hora de voltar. Quando Lucas pôs os pés na sua antiga casa, um turbilhão de emoções o engolfou. O cheiro de café fresco misturado com o aroma da terra molhada da Bahia trazia recordações que ele decidirá enterrar. Ao avistar sua mãe deitada, frágil, a imagem da mulher forte que ele conhecia desmanchou, e a dor apertou seu peito. Ela olhou para ele com um sorriso cansado, como se ainda acreditasse que o filho que se distanciou poderia agora ser um filho de verdade. O reencontro com os parentes foi como um soco no estômago. Os olhares carregavam recriminações e ressentimentos, e ele sentiu o peso de suas escolhas. Durante os jantares, os comentários ácidos sobre suas ambições maiores surgiam, um lembrete constante do que ele deixará para trás. A sensação de estar novamente entre aqueles que um dia o olharam com orgulho agora se transformou em uma luta silenciosa para redimir-se. Era como se uma tempestade houvesse se formado de cada palavra não ditada, de cada sentimento reprimido. E ali estava Ana, sua paixão da juventude, com seu sorriso radiante e a determinação de quem nunca esqueceu suas raízes. Ela resistia ao tempo, tão cheia de vida e amor como na adolescência. Conversas com Ana eram como respirações profundas em meio ao caos. Ela o fazia lembrar de quem ele realmente era, não do presidente de uma empresa, mas do garoto que sonhava em ser alguém melhor. Todos os planos de sucesso que ele construíra pareciam insignificantes diante da beleza das pequenas coisas que ele escolhera ignorar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o clima se intensificava ao redor da mesa na velha casa, Lucas se deparou com uma realidade que o atingiu como um trem. A casa da família estava prestes a ser vendida. Desespero. Conflito interno. Ele sentiu o doce gosto da culpa por ser o filho ausente, ao mesmo tempo, o desejo de resgatar o que lhe era mais querido. Seria necessário sacrificar tudo o que conquistou para salvar suas raízes? Olhando as cicatrizes em seu coração e os sorrisos quebrados ao redor da mesa, Lucas soube que sua vida estava em um ponto de virada. Um caminho o aguardava que poderia levá-lo não só a redescobrir sua família, mas também a encontrar o amor escondido que sempre esteve ali. E agora, Lucas se perguntou, qual escolha sua traria de volta a harmonia que ele nunca soube que precisava? No dia seguinte, o sol brilhou forte, inundando a casa com uma luz dourada que parecia querer aquecer os corações em volta daquela mesa. Lucas acordou mais cedo do que o habitual. O silêncio da casa parecia mascarar os ruídos dos sentimentos que fervilhavam dentro dele. O peso das decisões a serem tomadas estava cada vez mais forte. Enquanto preparava um café, a lembrança dos momentos em família lhe veio à mente. Poderia ser algo tão simples, mas aqueles pequenos ritualísticos sempre tinham um valor especial. Conversas despretensiosas, risadas e até as pequenas brigas que pareciam insignificantes agora brilhavam como relíquias. Quando se sentou à mesa no café da manhã, sentiu os olhares de seus familiares atravessarem a mesa como flechas. O clima tenso silenciosamente tensionava o ambiente. Sua mãe, com a força que ainda lhe restava, foi a primeira a quebrar o gelo. Você mudou, meu filho, mas não precisa esquecer de onde veio. A frase dela o atingiu em cheio. Ele tentou sorrir,
mas não conseguiu esconder a amargura brotando em seu coração. Uma vez que a refeição se desenrolou, Lucas começou a discutir sobre a casa. Mãe, talvez possamos fazer algo diferente. Não precisa vender. Podemos encontrar uma forma de ficar com ela. Aquela frase fez ecoar murmúrios ao seu redor. Os rostos de seus parentes mostraram uma mistura de esperança e ceticismo. Ana, que estava quieta até então, olhou nos olhos de Lucas e puxou uma cadeira ao lado dele. Você realmente quer isso, Lucas? Ficar aqui, na Bahia e com a sua família? Sua voz tinha um timbre de preocupação, mas também de encorajamento. Ele sentiu suas mãos suarem. A pergunta ressoou em sua mente como um eco interminável. Não sei, Ana. É tudo tão confuso. Eu lutei tanto por tudo que tenho. Agora, parece que isso não importa mais. A sinceridade em sua voz foi dolorosa, mas libertadora. Ana apertou sua mão, num gesto simples, mas que aquecia a alma. A vida não se resume a conquistas, Lucas. Às vezes, o que realmente importa são as raízes que nos sustentam. Você pode ser bem-sucedido e, ao mesmo tempo, ser fiel a quem você é. Aquelas palavras penetraram profundamente em seu ser. Ele precisava reconsiderar tudo. O luto pela casa significava mais do que apenas paredes e madeira, era sobre deixar para trás lembranças, sentimentos, pessoas que o moldaram. A vida naquela cidade era feita de simplicidade e amor, algo que sempre lhe escapou. Ao final do café, Lucas sentiu que precisava de um espaço para pensar. Ele se levantou e saiu, caminhando pelas ruas da Bahia. O cheiro de muqueca invadia o ar e as pessoas se despediam de cada dia como se fosse uma celebração. Ele parou em frente à antiga escola, onde havia sonhado com um futuro brilhante. Foi nesse lugar que a nostalgia tomou conta dele, e ele se deu conta de que estava se afastando de sua essência. Então, ao olhar para o céu, sentiu uma determinação renovada. Ele precisava lutar pela sua família, pela casa e, mais importante, por si mesmo. O que significava sucesso em sua vida, de verdade? Já estava escurecendo quando Lucas voltou para casa, o coração pulsando de maneira diferente. A decisão estava clara, mas ele sabia que precisava compartilhar isso com sua mãe e Ana. Mas, ao entrar, algo em sua expressão mudou. A sala estava cheia de pessoas. O que elas estavam fazendo ali? A ansiedade tomou conta. O que será que estavam planejando? E, assim, Lucas se viu à beira de uma nova reviravolta, pronto para enfrentar mais do que imaginava. O murmúrio que preenchia a sala parou abruptamente assim que Lucas atravessou a porta. Ele sentiu todos os olhares se voltarem para ele, e, de repente, a atmosfera festiva se transformou em uma estranha expectativa. No fundo, um misto de preocupação e curiosidade refletia-se nos rostos de seus familiares. O coração dele disparou. O que poderia ser tão importante para reunir tanta gente? Lucas, exclamou sua mãe, com um sorriso que, apesar de cansado, brilhava como a luz da manhã. Estamos aqui para conversar sobre o futuro da casa. Assim que começou a falar, ele percebeu que não se tratava apenas de uma conversa sobre imóveis, mas de um verdadeiro levante de sentimentos. Ana, que estava entre os convidados, gesticulou e o chamou para perto. Venha, o que temos a discutir pode ser muito importante para você. Ela parecia animada, mas também carregava um brilho de apreensão nos olhos. Lucas se aproximou e encontrou uma mesa repleta de papéis. Ele não conseguia entender. Sobre o que estamos falando aqui? O tom de sua voz estava carregado de confusão. Você sabe que a casa significa muito para todos nós, disse o tio Jorge, um dos pilares da família, com a voz grave. Mas entendemos sua luta. O que decidimos é que queremos apoiar você. Se você escolher ficar, nós faremos o que for preciso para que isso aconteça. Vamos nos unir. As palavras dele ressoaram como música em seus ouvidos, mas uma dúvida persistia em sua mente. E como faremos isso? O que vocês têm em mente? Sua insegurança era palpável, e ele lutou para não parecer desanimado diante das expectativas que agora pareciam ser colocadas em seus ombros. Ana sorriu e, com um brilho nos olhos, anunciou: estamos pensando em revitalizar a casa.
Fazer dela um espaço que possa ser usado para receber pessoas, talvez um restaurante, algo que represente todos nós e nossas memórias. E, quer saber? Você pode ser o coração desse projeto. O coração de Lucas disparou. A ideia de transformar a casa em um negócio misto de lembranças e novas histórias fez sua respiração acelerar. Era uma forma de manter a essência da família viva, além de abrir portas para o futuro. Mas e se eu não conseguir? E se não for bom o suficiente? As inseguranças e os medos tomaram conta dele outra vez. Lucas, nós acreditamos em você, sua mãe o olhou firme, sem vacilar. Você sempre teve esse potencial. Seu coração é maior do que qualquer título que você já ganhou. Você tem amor por essa família, e isso é o que realmente importa. Ao ouvir aquelas palavras, ele sentiu um calor crescer dentro de si. O desejo de querer retribuir a sua família, de construir algo que tivesse significado, pulsou nele como um novo começo. Ele percebeu que as raízes nunca foram cortadas, mas apenas enterradas sob o peso das realizações. Mas antes que ele pudesse responder, um silêncio pesado invadiu a sala. A porta se abriu com um rangido e uma figura conhecida, mas inesperada apareceu, a antiga professora de Lucas, Dona Rita, que sempre o incentivou a seguir seus sonhos. Agora, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Lucas, eu fiquei sabendo do que estão planejando e vim para apoiar. A emoção tomou conta de todos. Dentro dele, uma certeza começou a brotar. Este é o momento, pensou. O que ele estava disposto a fazer agora poderia mudar tudo. Mas o que saberia sobre o amor que poderia crescer junto com essa nova fase de sobriedade e luta? Assim, frente àquela salinha cheia de faces preocupadas, a única certeza era a determinação que crescia a cada instante. Entretanto, uma nova pergunta o atormentava: como equilibrar velhos sentimentos e novas expectativas? E assim, Lucas sabia que seu verdadeiro desafio estava amadurecendo. Ele estava prestes a descobrir não apenas o que significava ter sucesso, mas o que significava amar, e isso poderia ser muito mais do que ele jamais imaginou. O calor da sala envolvia Lucas como um abraço familiar, mas a intensidade desse momento pressionava seu peito. Ele sentia que tudo o que precisava fazer estava bem ali, diante dele, em forma de folhas, palavras e olhares esperançosos. A ideia de transformar a casa em um ponto de encontro, em um aconchego repleto de memórias e novas histórias, parecia uma luz que brotava no fim de um túnel escuro. Mas a voz da dúvida gritava dentro dele. Ana percebeu seu embaraço e, dando um passo à frente, segurou sua mão. Você não está sozinho, Lucas. Estamos aqui para te apoiar em cada passo. Pense nos sorrisos, nas risadas, nas celebrações que essa casa pode proporcionar. A sua jornada é uma parte de tudo isso. Aquelas palavras tocaram algo fundo nele. A perspectiva de criar um espaço que reunisse não apenas a família, mas comunidade, amigos e histórias, acendeu uma esperança que ele pensava ter perdido. Mas o baque de uma lembrança trouxe de volta a fragilidade dos seus dias difíceis. E se eu não estou pronto? Perguntou ele, sua voz quase quebrando. Quando alguém se sente incapaz, o amor pode ser o que nos faz mover, disse Dona Rita, com seu tom encorajador. Lembre-se, não é preciso ser perfeito. O que você faz é por amor, e isso é suficiente. A realidade da situação começou a desmoronar as barreiras que Lucas tinha construído nos últimos anos. Em um instante, ele se viu não apenas como um filho, mas como um agente de mudança, com o poder de transformar a dor em algo belo. Ele olhou ao redor da sala e viu a dedicação de cada um de seus familiares, o brilho de esperança em seus olhos. A emoção se intensificou e Lucas teve que conter as lágrimas. A conversa continuava e as ideias começaram a fluir. O tio Jorge falou sobre como revitalizar o jardim, criando um ambiente acolhedor. Ana sugeriu que eles organizassem eventos, noites de música ao vivo, refeições comunitárias. As palavras dançavam no ar como promessas de algo grandioso, e a atmosfera encheu-se de entusiasmo. Ele sentiu a energia ao seu redor, e um novo fogo começou a arder dentro dele. Eu quero fazer isso, anunciou, com a determinação ardendo em sua voz. Quero transformar a casa. Quero que seja um lugar onde as histórias possam se entrelaçar, onde todos sintam que pertencem.
A sala explodiu em aplausos e abraços, como se seu sim tivesse dissolvido qualquer resquício de dúvida que permaneceu ponto mais no fundo, algo ainda o inquietava. E se a realidade daquele sonho não correspondesse às expectativas? A pressão de realizar a visão que agora todos esperavam dele ainda pairava sobre os ombros de Lucas. Ele percebeu que, mesmo em meio ao apoio, a jornada seria repleta de desafios. E a balança entre amor e medo continuava a oscilar. Enquanto as ideias e risadas se misturavam, uma nova figura entrou na sala, um velho amigo de Lucas, Miguel, com quem ele não falava há tempos. O sorriso de Miguel era familiar, mas seu olhar trazia uma urgência que imediatamente chamou a atenção do grupo. Lucas, precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber. O sangue dele gelou. O que Miguel poderia ter a dizer que faria pressão em tudo o que estavam construindo? A sala que antes pulsava com esperança agora estava impregnada de uma expectativa tensa. O que Miguel tinha a revelar poderia mudar tudo, e a pergunta que ecoava na mente de Lucas era clara: estava pronto para enfrentar essa nova realidade? Miguel avançou, suas mãos nervosas o gesticulando, como se as palavras estivessem lutando para escapar. O sorriso no rosto de Lucas se desfez, sendo substituído por uma expressão de expectativa ansiosa. Ele então fez um gesto com a cabeça, pedindo para que Miguel falasse. A sala, antes cheia de alegria, ficou em silêncio, todos os olhares voltados para eles. É sobre seu pai, Miguel disse, a voz calando um pouco mais a cada sílaba. Eu soube que ele está enfrentando problemas de saúde. As palavras de Miguel caíram como um peso sobre os ombros de Lucas. O ar pareceu escapar de seus pulmões. Seu pai, um homem forte e cheio de vida, agora fragilizado pela saúde? A realidade daquela afirmação envolveu Lucas em um turbilhão de sentimentos conflitantes: medo, tristeza e uma pontada aguda de impotência. A casa que ele queria transformar agora parecia pequena frente a essa nova verdade. Como você soube disso? Perguntou Lucas, a voz trêmula. O mundo ao seu redor parecia distorcido, as paredes da sala quase se fechando ao seu redor. Eu falei com um colega em comum. Ele mencionou que seu pai estava tendo dificuldades. O tratamento não está indo bem, explicou Miguel, olhando diretamente nos olhos de Lucas, como se quisesse transmitir apoio e solidariedade. O queixo de Lucas tremia. Imediatamente, sua mente começou a revisitar memórias de quando era criança. Aquelas tardes no quintal, os sorrisos, as histórias que seu pai contava, tudo agora parecia distante. Com a briga e os desentendimentos dos últimos tempos entre eles, ele sentia que havia perdido tempo, que as chances de consertar as coisas estavam escorrendo por entre seus dedos. Ana, percebendo a reação de Lucas, aproximou-se dele e segurou sua mão novamente. Você pode fazer isso, Lucas. Precisamos de você forte. Lembre-se do porquê de tudo isso. Não é apenas sobre a casa, é sobre criar um espaço onde todos possam se conectar, inclusive com seu pai. As palavras dela atingiram uma corda sensível. Se ele quisesse se tornar um agente de mudança, isso começaria por enfrentar seus medos, suas inseguranças. E isso incluía seu relacionamento com o pai, que agora ele sabia ser mais precioso do que jamais pensou. Sentindo a pressão das emoções, Lucas olhou para Miguel. E se ele não quiser conversar? E se for tarde demais? Os olhos de Miguel se suavizaram. Você nunca saberá se não tentar. Não deixe que o medo apague a luz que você sempre acreditou que tinha dentro de você. O amor é mais forte do que qualquer dúvida. A sala começou a se iluminar novamente, mas o peso da revelação ainda pendia sobre Lucas. Ele se sentia dividido entre querer criar um novo lar e a realidade dolorosa de que esse lar poderia ser temporário. E se seu pai não estivesse lá para desfrutar das primeiras risadas e histórias que ele esperava reunir? Ele respirou fundo para acalmar sua mente agitada. E agora? Perguntou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Agora, você precisa decidir como quer passar este tempo com ele. O que você quer que ele sinta? Miguel respondeu, sua voz encorajadora. Aconteça o que acontecer, a casa pode ser o seu refúgio, mas o coração é onde tudo começa. Os olhares ao redor foram se acalmando, mas a tensão ainda parecia palpável.
Lucas se deu conta de que aquele poderia ser o momento crucial, a bifurcação em seu caminho, onde o passado e o futuro se entrelaçavam de maneira única. Ele se levantou, sentindo a energia ao seu redor, um impulso renovado. Vou falar com meu pai. Preciso fazer isso. Não posso esperar mais. As pessoas à sua volta murmuraram palavras de apoio, mas a mente de Lucas girava em torno do que estava prestes a enfrentar. Algo dentro dele se agitou, mas enquanto ele se preparava para enfrentar seu pai, um pensamento perturbador surgiu. E se as palavras que ele tentasse dizer não fossem suficientes? E se o seu esforço não trouxesse a reconexão que ele tanto desejava? O desafio estava lançado, e o próximo passo não seria fácil. Contudo, ele sabia que tinha que seguir em frente. Oh! Que Lucas ainda não sabia era que a conversa que estava prestes a ter mudaria não apenas o curso daquela transformação, mas também definiria o que realmente significava a palavra lar. Com a decisão ecoando em sua mente, Lucas saiu da sala. O caminho até a casa do pai parecia mais longo do que nunca. Cada passo soava como um tambor, marcando um compasso de ansiedade e esperança. Ele não sabia ao certo o que diria, mas a urgência o impulsionava. O passado, suas desavenças e o tempo perdido, pressionava contra seu peito, como um peso que ele precisava soltar. Ao chegar na porta da casa familiar, seu coração disparou. Lembrou-se dos momentos bons, das risadas e da cumplicidade que um dia existiu. Ele hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta. E se a conversa não saísse como esperava? E se eles apenas reabrissem feridas que nunca sararam? Mas, no fundo, sabia que precisava tentar. Finalmente, abriu a porta. O cheiro de café fresco preenchia o ar, uma fragrância familiar que fez seu estômago embrulhar de emoção. Seu pai estava na cozinha, de costas, preparando o café como sempre fez. A visão era como um feitiço, um lembrete da infância e de quão forte aquele homem sempre foi. Oi, pai, Lucas disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O pai se virou, a expressão dele mudou de surpresa para uma rígida recepção. Oi, Lucas. O que você está fazendo aqui? Falou com um tom distante. O coração de Lucas afundou. O pai parecia mais envelhecido, os anos pesando nos ombros, e o olhar, que antes irradiava a vida, agora revelava uma tristeza profunda. Lucas hesitou, a insegurança ameaçando engolir sua coragem. Precisamos conversar sobre você. Ele se sentou à mesa, enquanto o pai ocupava um lugar à sua frente, mantendo uma distância que parecia simbólica. Eu estou bem, seu pai respondeu, evitando o olhar. A frase soou como uma defesa automática, uma muralha erguida para impedir qualquer troca emocional. Não está, e você sabe disso, Lucas insistiu amargamente. As palavras saíram de sua boca numa onda de frustração, mas também de desespero. Ele não queria que aquele fosse mais um confronto. Queria que fosse um começo. Eu soube que você não está se sentindo bem, e isso me preocupa. A seriedade na voz de Lucas fez com que o pai finalmente levantasse os olhos, a expressão carregada de dor e surpresa. Por um instante, Lucas viu uma rachadura na armadura que seu pai usava. Mas logo a barreira se restabeleceu, e ele se fechou novamente. Você só está aqui porque ficou preocupado. Você não se importou antes. A resposta dele foi fria, como o gelo derretendo lentamente no calor da conversa. E então, Lucas sentiu a frustração pulsar em suas veias. As lembranças de brigas passadas passaram pela cabeça como um filme de terror, e aquele homem à sua frente se tornou um estranho. Eu não quero uma briga, pai. Eu quero que possamos nos entender. Eu deixei nossas questões de lado, achando que podíamos recomeçar. E agora, com você assim, eu não aguento a ideia de perder mais tempo. O olhar do pai se suavizou, mas a camada de feridas não cicatrizadas ainda o mantinha à defensiva. Você não precisa se preocupar comigo, Lucas. Eu sempre dei conta do recado, sempre fui forte. A fraqueza nas palavras dele era clara, mas Lucas não sabia como puxar para fora toda a dor que eles dois estavam segurando. Ninguém é forte o tempo todo. A vida não é só sobre ser forte, pai. É sobre sentir, rir, chorar e viver, juntos. O silêncio caiu entre eles,
pesado como uma nuvem escura prestes a estourar em tempestade. Lucas sentia o coração acelerado, ansioso por um sinal de que a conversa ainda tinha esperanças. Mas o que ele não sabia era que esse momento poderia desbloquear verdades escondidas muito mais profundas do que ele imaginava. Enquanto a tensão se espalhava entre eles, o telefone no bolso de Lucas vibrou, cortando o clima tenso. Ele olhou rapidamente e viu a mensagem de Miguel: "Espero que tudo esteja indo bem. Lembre-se, a vulnerabilidade traz força." Essas palavras ecoaram na mente de Lucas, e ele se deu conta de que estava prestes a dar passos que poderiam mudar não só a eles, mas toda a dinâmica familiar. O que eles precisavam enfrentar não era só a dor do presente, mas todas as verdades não ditas que estavam enterradas há muito tempo. Com isso, decidiu se abrir, revelando o que estava escondido em seu coração. "Pai, eu estou com medo de não conseguir mais tempo. Medo de que as coisas entre nós não possam mudar." As palavras estavam soltas, e a resposta que ele buscava poderia finalmente estar a um passo de distância. A tensão aumentava, e Lucas aguardava o que viria a seguir. O que seu pai diria? O silêncio pairou entre os dois, como uma corda esticada prestes a romper. O pai de Lucas, os olhos marejados, parecia lutar com algo profundo que há muito estava enterrado. Lucas se sentiu mergulhado em um turbilhão, meio ansioso e meio esperançoso, como uma criança esperando por um presente de Natal. "Você não precisa ter medo do tempo, filho", seu pai finalmente disse, a voz mais suave, mas ainda tremendo. "O que nos separou não foi o tempo, mas as escolhas que fizemos." Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Essas palavras eram mais do que uma simples resposta, eram um convite para explorar um lado da história que ele sempre quis entender. Escolhas como? A expressão do pai endureceu um pouco, mas a vulnerabilidade ainda estava ali, quase à vista. "Decisões que eu tomei para proteger você, e a mim mesmo. Sempre achei que o melhor caminho era ficar distante, pensar que isso pouparia você de dor. Mas, no fundo, eu mesmo me feri nessa história." As mãos de Lucas tremiam levemente, e ele se forçou a ficar calmo. Era hora de mergulhar de cabeça. "Eu só queria que você soubesse, eu nunca deixei de me importar. Nunca quis que você fosse forte sozinho. Nós poderíamos ter enfrentado tudo isso juntos." Um longo suspiro escapou dos lábios do pai como se ele estivesse liberando uma pressão que o mantinha preso por anos. Lucas sentiu o ar ao redor deles mudar, como se uma gota de esperança tivesse sido derramada em um solo árido. "Talvez eu tenha sido um pai muito confuso", o pai continuou. "As brigas, as palavras duras, tudo isso foi uma forma de me proteger. Eu não sabia como lidar com meus próprios sentimentos." Lucas olhou nos olhos do homem que antes parecia uma fortaleza inabalável. Agora, aquele ser forte e imponente parecia vulnerável, fazendo com que a barreira começasse a se desfazer. Ele respirou fundo e teve coragem. "Pai, eu quero saber o que você realmente sente. Quero que você se sinta livre para se abrir. É um encontro, não uma batalha. Não precisamos mais lutar, precisamos de honestidade." A expressão do pai começou a mudar, como se ele estivesse lentamente se libertando de correntes invisíveis. Talvez seja hora de parar de mascarar as feridas e deixar que a dor arda um pouco. Eu carreguei meus erros por tanto tempo que o peso se tornou insuportável." Sem perceber, Lucas começou a chorar. Era um choro silencioso, mas cheio de alívio. "E se falássemos sobre isso? Me conte sobre seus medos, suas inseguranças. Eu quero entender quem você realmente é." O pai hesitou, mas finalmente, um olhar de determinação surgiu em seus olhos. "Eu tenho medo de que você não me perdoe, de que tenha se afastado por causa das minhas escolhas erradas. Estou aqui por você, pai. E eu não vou embora. Podemos reescrever nossa história. Nós só precisamos ser honestos um com o outro", Lucas disse, a paixão por trás das palavras quebrando qualquer vestígio de indiferença entre eles. O olhar do pai se suavizou ainda mais, e pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que uma conversa sincera poderia realmente acontecer. O que parecia um abismo entre eles podia se transformar em um caminho. Mas no fundo, uma nova dúvida surge na mente de Lucas.
Ele não sabia se estava preparado para o que seu pai estava prestes a revelar. Os segredos do passado poderiam abalar tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua vida e seu pai. E a pergunta fervilhava no ar, esperando pela resposta. A revelação de seu pai os uniria ou separaria ainda mais? O pai de Lucas respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. A sala parecia encolher ao redor deles, cada segundo se arrastando, carregando um peso que Lucas podia quase tocar. Você se lembra daquela vez, quando eu te levei para pescar no lago? O homem começou, os dedos entrelaçados, como se estivesse buscando um apoio. Lucas acenou lentamente, forçando a memória distante a voltar. O cheiro da brisa fresca, as risadas, a sensação de alegria pura. Mas mesmo esses momentos foram ensombrados por um vazio que sempre o seguiu. Naquela época, eu achava que estava tudo sob controle. Mas, na verdade, eu estava apenas evitando enfrentar a verdade. Ele hesitou, a voz vacilando. A vulnerabilidade de seu pai fazia o coração de Lucas acelerar. Você cresceu sem saber que eu cometi um erro. Um erro que mudou tudo. Lucas fechou os olhos por um instante, sentindo uma onda de nervosismo e curiosidade. Que erro, pai? A pergunta explodiu como um estupim, e, ao mesmo tempo, parecia sufocante. Eu me envolvi em um negócio duvidoso. Eu pensei que poderia cuidar de tudo e que você estaria melhor sem saber. A verdade é que eu não soube como lidar com as consequências, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Um silêncio ensurdecedor se instalou na sala. A palavra negócio ecoava na mente de Lucas, como uma batida de tambor crescente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas com uma imagem distorcida e confusa. Você foi preso? A pergunta veio como uma flecha, cortante e direta, e seu pai parecia levar um soco no estômago. Na verdade, eu fui, mas nunca cheguei a ser condenado. Isso nunca chegou a ser revelado porque houve um acordo. Mas eu carreguei essa culpa e o medo de que você soubesse, ele respondeu, seus olhos brilhando com o peso de tantas emoções. Eu deixei você acreditar que eu era um pilar, mas por dentro eu estava destroçado. Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. O homem que tinha idealizado como um exemplo de força estava em ruínas. Por que você nunca me contou? Eu merecia saber. Sua voz se elevou, mas tinha uma fragilidade que ele não esperava. Eu não queria que você visse o lado fraco de mim. Eu temia que você se afastasse. Para mim, a distância parecia uma proteção, mas a verdade é que só me isolou ainda mais, o pai confirmou, os olhos surpresos na expectativa de uma reação. Lucas respirou fundo, sua mente fervilhando. As revelações estavam abrindo um abismo entre eles, mas também estabelecendo um novo caminho. Você estava tão preso em seus medos que não viu que a conexão que tínhamos poderia ter sido sua fortaleza, disse Lucas, a empatia calando um pouco da raiva que fervia em seu peito. Você fala sobre se reescrever a nossa história, mas pode ser que eu tenha perdido um pedaço dela para sempre, o pai lamentou, a voz embargada novamente. Não é tarde demais, Lucas respondeu, sentindo uma coragem inesperada brotar de dentro dele. A dor do passado, embora presente, não definiria o futuro. Podemos começar de novo. A primeira verdade é que estamos aqui, e isso já é um grande passo. O olhar do pai bradou esperança pela primeira vez, e os dois pareciam prontos para construir algo novo, tijolo por tijolo. Mais uma nova questão pairou no ar, como uma sombra que não queria ir embora. O que mais estava escondido, não apenas nas palavras daquele homem, mas na história que Lucas pensava que conhecia tão bem? O desfecho desse confronto poderia ser mais desastroso do que ele imaginou. E no fundo, uma nova pergunta ecoou em sua mente. A verdade poderia realmente curar as feridas, ou haveria segredos ainda mais sombrios guardados em seus corações? O silêncio que se seguiu parecia se arrastar como uma nuvem pesada. Lucas olhou nos olhos do pai, tentando decifrar os sentimentos que agora borbulhavam dentro deles. Esperança, dor, raiva, uma mistura confusa que provocava um turbilhão em seu coração. Pai, você me falou sobre o erro, mas existem outras partes dessa história que ainda não conheço, Lucas disse, sentindo-se cada vez mais inquieto. O que mais está escondido? O que você não me contou?
A pergunta era quase um sussurro, mas a urgência na voz era palpável. Seu pai pareceu hesitar, como se uma maré de memórias o engolisse. Há mais, ele começou, seu rosto tornando-se uma máscara de preocupação. Há coisas que envolvem sua mãe, coisas que eu preferia deixar no passado. Lucas uivou internamente. A figura da mãe, embora distante, sempre ocupou um espaço especial em seu coração. O que você quer dizer com isso? Indagou, a voz presa na garganta. Ela nunca soube o que eu fiz. Meu envolvimento naquele negócio pode ter apagado não apenas a luz de minha vida, mas a dela também. O pai tirou as mãos do colo e olhou para o chão, como se estivesse pesando cada palavra. Eu a mantive no escuro, acreditando que estava protegendo-a, mas foi um erro. Luciana era a memória colorida na vida de Lucas. Ele se lembrava do sorriso dela, do cheiro do seu perfume que envolvia a casa. Mais do que as lembranças boas, ele sentia uma pontada, uma frustração por ter que ouvir isso agora. O que aconteceu com ela? Você a machucou? Não, não fisicamente, ele respondeu, o olhar fixo no vazio. Mas a briga que culminou no meu afastamento dela foi causada pela pressão que as decisões que tomei. E a partir daí, nossa relação desmoronou, assim como a confiança que ela tinha em mim. Eu fui egoísta em achar que poderia carregar todo aquele peso sozinho. Lucas se sentiu como uma onda de emoções, uma mistura de compaixão e fúria. A dor do pai, agora exposta diante dele, era quase equivalente à dor que ele mesmo sentirá por tantos anos. Mas você não pensou nas consequências? Você não olhou para nós? O pai levantou o olhar, e Lucas viu um brilho de lágrimas. Eu olhei para você e vi a única coisa que ainda valia a pena na minha vida. E, na verdade, eu não soube como lidar com os meus próprios sentimentos. O que eu queria proteger se transformou na prisão que nos separou. E agora, Lucas, agora você está aqui e eu, só espero ter uma chance de fazer as coisas certas. A intensidade da cena fez o coração de Lucas acelerar. O perdão era um longo caminho, mas algo dentro dele dizia que estavam se aproximando da verdade, de um espaço onde poderiam reconstruir o que foi perdido. Se você conseguiu se abrir comigo, quem sabe podemos avançar juntos e lidar com isso, Lucas sugeriu, sua voz agora mais suave, cheia de compreensão. O diálogo era uma ponte que ele estava disposto a atravessar. Mas a realidade estava longe de ser simples. Naquele exato momento, a luz do celular do pai piscou, quebrando a tensão que os envolvia. Ele pegou o aparelho e a expressão mudou para desespero. Não pode ser, ele sussurrou, os sinais de estresse surgindo novamente. Que foi? O que aconteceu? Lucas questionou, a inquietação voltando. É de um antigo parceiro de negócios, parece que alguém desenterrou o passado. Lucas sentiu ar falta nas narinas. Segredos, mais segredos vindo à tona. O que teria acontecido? O que estava prestes a se revelar que poderia novamente mudar tudo entre eles? A pergunta pairava entre eles, e uma inquietação misturada a um incontrolável desejo por respostas envolvia sua mente. As sombras do passado estavam mais próximas do que nunca, e Lucas sabia, a verdade poderia ser a chave da cura que tanto desejavam, ou a bomba relógio que detona tudo de novo. O peso das revelações pairava sobre Lucas e seu pai, enquanto a atmosfera na sala se tornava insuportável com as incertezas que o cercavam. O celular continuava vibrando na mão do pai, como se fosse um eco de todos os fantasmas que ainda assombravam suas vidas. Lucas, com a respiração suspensa, aguardava o próximo movimento. O pai de Lucas, com as mãos tremendo, finalmente decidiu atender. A expressão dele foi de pura ansiedade, e uma sombra de medo cruzou seu rosto. O que você quer? Ele questionou, a voz trêmula. Do outro lado da linha, palavras rápidas e agressivas pareciam reverter o pouco progresso emocional que os dois haviam feito. As cores que antes tinham começado a brotar na conversa imediatamente começaram a desvanecer, deixando um clima denso de tensão. Lucas tentava ouvir as palavras do pai, mas ele estava tão focado nas expressões de socorro e pânico que sua mente não conseguiu acompanhar. Quando a ligação terminou, seu pai parecia ter envelhecido ainda mais em questão de minutos. O que foi, pai? O que estava acontecendo?
A urgência fez Lucas avançar em direção a ele. É complicado, Lucas. Algumas pessoas que achava que estavam lá atrás querem me puxar de volta para um mundo que eu tentei deixar para trás, uma vida de negócios obscuros. Não sei o que fazer. Eu pensei que estava livre disso, o pai murmurou, com lágrimas nos olhos. A raiva jorrou pela garganta de Lucas. Então você estava preso ao passado, mesmo sem que eu soubesse. Nós estamos tentando construir algo novo aqui, e você não me fez parte disso. Ele conseguiu responder, lutando contra a ferida que crescia a cada palavra. Você não entende. Eu fiz isso para te proteger. O pai então gritou, a voz ecoando nas paredes da sala. Era a primeira vez que Lucas o via assim, frágil e desesperado. Ele sabia que a raiva era apenas um tapa em cima de um profundo medo. Um medo que o pai carregava por anos como um peso insuportável. Precisamos enfrentar isso juntos, Lucas disse, agora tão próximo a ele que poderia sentir a batida ansiosa do seu coração. O dia bonito que começara agora estava envolto em um manto de tempestade invisível. Seu passado não pode ser excusa para nos separar mais uma vez. Eu perdi tanto tempo já, não podemos perder mais. A expressão do pai suavizou-se levemente. Você está certo. Já é hora de parar de correr e encarar isso. Não posso continuar escondendo a verdade. Se você quer salvar a casa, precisamos também salvar a nossa relação. Eu quero tentar consertar tudo, mesmo que tudo pareça quebrado. Aquelas palavras acenderam uma centelha de esperança no coração de Lucas. Ele não sabia como, mas percebia que o amor e a determinação juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Ele olhou nos olhos do pai e viu uma luz que não via há anos. Então vamos fazer isso juntos. Vamos nos juntar contra o passado e enfrentá-lo de frente. Com um novo brilho na determinação, os dois decidiram entrar em contato com quem lhes trazia esse problema. Não era apenas uma questão de exposição, mas uma oportunidade de colocar um ponto final em um ciclo de medo e culpa. Lucas pegou o telefone e fez a ligação, enquanto seu pai o observava. O vício do medo começou a diminuir aos poucos, e a coragem começava a entrar em seus corações. Cada passo que davam, de alguma forma, era um movimento em direção à cura, um passo firme contra as sombras que os cercavam. Quando a conversa finalmente acabou, foram inundados com um sentimento de alívio. Eles ainda tinham muito a enfrentar, mas a sombra das mentiras não controlava mais suas vidas. Sabe, pai, talvez o que você e eu precisamos não seja apenas enfrentar os fantasmas do passado, mas também criar novas memórias. Podemos fazer isso na casa, ela pode ser um novo começo, Lucas sugeriu, recobrando um sorriso. Quero que saiba que sou grato por você estar aqui e por querer fazer isso comigo. Vamos honrar todos os momentos, bons e ruins, juntos, o pai respondeu, a voz agora carregada de emoção. E assim, os dois começaram a traçar planos para transformar a antiga casa. Com a união de sentimentos e anseios, eles decidiram que o restauro das paredes também se estenderia à recuperação do amor e da humanidade entre pai e filho. Com a decisão tomada, Lucas sentiu seu coração leve. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava pronto para trilhar aquele novo caminho. A casa da família seria o lugar onde novas memórias seriam construídas e onde os antigos medos se desvaneceriam. Enquanto a luz do dia filtrava através das janelas, a certeza começou a brotar entre eles. O amor ainda estava ali, mesmo após tantos anos de desvio. E isso significava que a vida poderia recomeçar. Fique atento. Essa história te emocionou? Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade que vive por grandes narrativas. Comente aqui suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Seu apoio é essencial.